Eu sou a Mariana, para quem não me conhece, e o meu trabalho é ajudar as pessoas a realizar o sonho de fazer o intercâmbio sem ter qualquer problema, assim, profissional depois, ou acadêmico, né? Que o que acontece muito? Quando a gente vai fazer intercâmbio, a gente se empolga, a gente começa a querer ficar mais tempo no exterior, e aí o que acontece? A gente acaba não fazendo exatamente um curso, né, que vai trazer um benefício profissional pra gente, um benefício acadêmico, acaba só vendo o que a gente pode fazer para continuar no exterior, ou às vezes até o que a gente pode fazer para ir pro exterior, mas sem pensar nos benefícios que isso vai trazer pra gente. E aí, meu trabalho é justamente esse, é conseguir te ajudar a fazer um intercâmbio de uma forma que você se desenvolva profissionalmente, academicamente e por consequência, vai ter um desenvolvimento pessoal também, né? E hoje vou conversar com vocês sobre vistos, né? Visto é algo extremamente importante para um processo de intercâmbio. Sem o visto você não viaja, então é essencial, você tem que entender sobre visto, né? Você tem que saber fazer o processo bem feito, não necessariamente você, né? A pessoa que você contratar para fazer o seu processo de visto tem que saber fazer um processo bem feito, mas você tem que ter umas informações básicas até para saber se você está contratando realmente alguém para fazer o seu processo de visto que sabe o que está fazendo, ou se alguém simplesmente está falando que vai fazer, mas não tem total domínio, né? E visto é uma questão muito, muito delicada, porque para muitos países a gente não tem contato, né? Normalmente as pessoas já estão mais familiarizadas no processo de visto para os Estados Unidos e acabam pensando que para qualquer país que você tem que viajar, você tem que ir no consulado, você tem que fazer uma entrevista, mas não é necessariamente assim. Você não vai sempre no consulado fazer uma entrevista. Na verdade, essa é a minoria dos casos. A maioria dos países que exigem um visto, você vai simplesmente mandar a sua documentação e com base nessa documentação que você enviar, eles aprovam ou não aprovam. Então, é uma coisa muito delicada, porque às vezes uma coisinha que você enviar errada, uma palavra que você escreve errada, que dá um significado diferente, principalmente às vezes, né, na maioria das vezes a gente está trabalhando com outra língua, né? Então, uma coisinha errada às vezes pode prejudicar todo o seu processo. E aí, às vezes você não consegue mais reaplicar para o visto para esse país e pior, às vezes isso pode prejudicar para aplicar para visto para outros países também. Então, é uma questão assim muito, muito delicada que as pessoas acabam não levando tanto em consideração, não acabam prestando tanto atenção e acabam prejudicando todo o seu processo de intercâmbio por conta de um visto que a pessoa fez errado, alguma coisinha que a pessoa fez de errado no processo de visto, né? E que podia ter sido resolvida fazendo com a ajuda de um bom profissional ou com um mínimo de informação básica. Mas antes da gente pensar no processo de visto, a gente tem que pensar na escolha do seu intercâmbio, inclusive. Então, o que a gente faz quando a gente quer fazer um intercâmbio? O que é a primeira coisa que a gente pensa? Vou fazer o intercâmbio, então eu tenho que escolher o país que eu vou, tenho que escolher a acomodação que eu vou ficar, a cidade que eu vou nesse país, qual o programa de intercâmbio que eu vou fazer e pronto. Meu sonho é ir para a Austrália, então eu vou ver tudo que eu preciso saber para a Austrália. E aí vai lá ver todas as informações de curso para a Austrália, de tudo que você pode imaginar, só que esquece de olhar o detalhe de como que é o processo de visto. E aí, depois que já tá com a matrícula feita, já tá com tudo feito, você se esquece, né? Você se esqueceu desse detalhe, você vai ver o seu processo de visto só depois e você descobre que ele não é tão simples assim. E você descobre que você não preenche exatamente os requisitos necessários para esse país. E aí? O que você faz depois que você já tá matriculado, já tá com tudo certo? Corre atrás do prejuízo? E se você não conseguir? Então, visto é algo muito delicado em que pelo menos o básico a gente tem que saber antes
de fechar qualquer coisa, antes de bater o martelo em qual vai ser meu destino, qual vai ser meu programa, qual vai ser a cidade que eu vou ficar. Antes disso, você tem que saber o mínimo sobre como é o processo de visto para o país para onde você vai, para o programa que você escolher, para não ter surpresas depois e acabar prejudicando todo o seu processo de intercâmbio. Imagina, você fez a sua matrícula, tá tudo certo, e daí você não consegue cumprir com os requisitos para o visto, você tem que fazer um cancelamento, ou você tem que fazer uma alteração, você vai pagar taxas à toa, porque você não pesquisou antes. Então, é muito, muito importante você levar em consideração essa questão do visto. Então, vamos pensar, né? Quais são os programas de intercâmbio que a gente pode fazer e quais são os vistos que a gente pode tirar, né, para os países. Bom, quem vai fazer um intercâmbio de curta duração é bem mais tranquilo, né? Então, vamos começar por aí. Para fazer um intercâmbio de curta duração, para a maioria dos países, você não precisa, isso é uma coisa importante também, você não precisa de visto de estudante na maioria dos casos, na maioria dos países, para fazer um curso de curta duração. O que é um curso de curta duração? Depende do país, de 3 a 6 meses. A maioria 3, mas em muitos ainda, né, com 6 meses você ainda consegue estudar com um visto de turista. Então, esse é o primeiro erro que as pessoas costumam cometer quando elas vão fazer um intercâmbio para estudos. Elas acham que só porque elas estão indo para estudar, elas precisam de um visto de estudante. E não é o caso na maioria das vezes. Inclusive, se seu curso é de curta duração e você não aplicou para o visto correto, né? Aplicou para um visto de estudante em vez de aplicar para um visto de turista, você pode acabar não tendo seu visto, não conseguindo obter o seu visto no final, porque você quis um visto acima do que você precisava. Você só precisava do visto de turista. Então, essa é a primeira coisa que tem que prestar atenção. Vai fazer um curso de curta duração? Veja se você precisa de um visto, né, para o país que você vai exige um visto de estudante, ou se você pode ir só com visto de turista. E o visto de turista é muito mais tranquilo de tirar do que o visto de estudante. Então, vai te ajudar em vários aspectos. Quais são os benefícios, né, de você ir com o visto de turista? Primeiro lugar, é só pensar que tem vários países que para você entrar como turista, você nem precisa aplicar para um visto daqui do Brasil. Você pode, tem muito país que se você decidir, quero fazer um intercâmbio semana que vem, não vou dizer com toda certeza que você consegue, porque tem toda a questão de organização. Não faça isso, que você vai acabar esquecendo de alguma coisa importante, alguma coisa vai dar errado. Mas, na teoria, tem vários países que se você falar, quero fazer um intercâmbio semana que vem, você consegue, porque você não precisa, né? Você só precisa pegar, organizar tudo, comprar sua passagem e viajar. E aí, o que você precisa, né? Ter a documentação correta, né, que você usaria para aplicar para um visto na hora de passar pela imigração desse país. Então, quais são esses países, né? Vamos lá. Qual país que se eu quiser, que assim que abrir a fronteira, eu posso simplesmente fazer minhas malas e ir? Tendo um passaporte válido, claro, né? Você pode ir para a maioria dos países da Europa, você pode ir para a África do Sul, Emirados Árabes, Nova Zelândia com visto de turista. Você pode ir para vários países, quem quer estudar espanhol, vários países da América Latina, a grande maioria dos países da América Latina, você não precisa. Então, é tudo muito tranquilo. Você só precisa ter o seu passaporte, toda a documentação em mãos e passar pela imigração com essa documentação toda correta. Aí é a parte que a gente tem que se atentar, porque você vai ter que ter a documentação em mãos na hora que você chegar no país. Se você esquecer alguma coisa em casa, não dá para pegar e falar, vou voltar lá rapidinho e pegar, né? Então, quais são esses documentos que você tem que ter em mãos na hora de passar numa imigração? Você precisa ter seu passaporte válido. É importante que ele seja válido por pelo menos 6 meses, né, da data que você está fazendo sua viagem. E preferencialmente 6 meses depois da data que você pretende voltar, tá? Você precisa estar com a comprovação de onde você vai ficar hospedado, né? Qual vai ser sua acomodação.
Então, se você vai fazer o intercâmbio, vai ficar numa casa de família, numa residência estudantil, a carta, né, dessa casa de família ou dessa residência estudantil você tem que levar com você. Ou se você vai ficar num hotel, num hostel, qualquer coisa que você fechou por conta própria mesmo, não tem problema, um Airbnb, você pode, não tem problema algum, mas você tem que estar com o comprovante que você tem onde ficar durante esse período que você vai ficar no país. Você também, para a maioria dos países, vai precisar apresentar um seguro-saúde, comprovando que você tem como, se você tiver qualquer contratempo em relação à saúde, você tem uma empresa que vai cuidar disso para você, que você pagou, contratou uma empresa, né, para cuidar disso por você, principalmente nos últimos tempos, né, os países que estão aceitando receber estrangeiros estão pegando muito no pé nessa questão do seguro-saúde, né? Porque não preciso dizer como é que está a situação de hospitais e a questão de saúde em todos os países. Então, você tem que ter uma comprovação de que você tem esse seguro. E se você for fazer um curso, é legal você já tá com a comprovação desse curso em mãos também, que isso é a justificativa da sua viagem. Então, isso é o principal. E também você tem que comprovar que você tem como se manter pelo período que você vai ficar no país, né? Seja mostrando o seu cartão de crédito ou que você comprou o dinheiro em espécie, né? A comprovação de compra de moeda estrangeira, o extrato do VTM. Então, você, de alguma forma, tem que ter como comprovar que você consegue se manter no país onde você vai ficar. Então, é muito semelhante, né, a comprovação para qualquer processo de visto, com a diferença de que você vai fazer isso na imigração, quando você chegar no país, e não necessariamente você vai ter que apresentar. Na verdade, eles vão te perguntar, você vai respondendo as perguntas, e aí, conforme você vai respondendo, aí o agente de imigração decide se ele vai querer que você mostre alguma documentação ou não. Então, é como um processo de visto, com a vantagem de que você pode fazer isso amanhã, se você quiser. Alguns países na América do Sul, inclusive, você nem precisa do passaporte, você pode ir com o seu RG, contanto que ele esteja válido. Você também só vai precisar mostrar a documentação básica que eu falei. Na verdade, por exemplo, para fazer meu curso na Argentina, a única coisa que eles me pediram foi mostrar que eu tinha acomodação paga, só, né? E aí, como o passaporte costuma ser um pouquinho mais rápido, né? Por isso que a gente sempre recomenda para quem tem passaporte ir com o passaporte em mãos, mesmo que seja países que você possa ir só com o RG, mas é tranquilo do mesmo jeito indo com o RG também, não precisa ter o passaporte, né? No caso dos países, né, do Mercosul, da América Latina, que não exigem passaporte, então tem que pesquisar quais que são. E para os outros países que você precisa tirar o visto aqui no Brasil, também é mais tranquilo o processo. A documentação é muito semelhante à que eu acabei de falar, mas você vai fazer tudo isso do Brasil, então você até, por outro lado, tem um alívio um pouco maior, que você já tá com uma pré-aprovação para entrar no país, né? O caso do visto americano é aquele que eu falei, que você vai, passa pela entrevista, tudo. Canadá, manda tudo pro consulado, né, e eles te retornam, né, dizendo que foi aprovado ou não. Para quem vai para o Canadá, se você já tem visto americano, na verdade você pode fazer tudo online hoje em dia, então também é mais tranquilo ainda. Você paga uma taxa muito pequenininha para você já ter um visto de turista para o Canadá também. Então, turismo, para quem vai fazer curso de curta duração, turismo é super tranquilo, né? Contanto que você tenha a documentação necessária. E se você não se sente confiante para tirar o visto por conta própria, por favor, contrate um despachante, porque às vezes as pessoas falam assim, eu consigo achar todas as informações na internet, eu não preciso de um despachante, para que eu vou pagar o serviço de uma pessoa para ela fazer o visto para mim, se eu posso achar todas as informações na internet, fazer por conta própria? Porque se você tiver o visto negado, depois você vai ter que pagar o despachante para tentar tirar o visto de novo, e a chance de você conseguir, às vezes o despachante vai simplesmente olhar o seu processo e vai falar, não vou nem pegar, porque já era, você não tem mais chance de aprovação de visto. Então, por favor, não se arrisquem tentando fazer processo de visto sozinho, se você nunca fez, se você não conhece ninguém que tem experiência, se é uma coisa que você não tem muita familiaridade, porque se você errar, você vai se prejudicar. Uma taxa de despachante, às vezes, de uns 300, 400 reais que você paga, é o que vai garantir o sucesso do seu intercâmbio.
Vai ficar caro ou vai ficar barato? No final das contas, né? Então, por favor, contrate um despachante se você não sabe o que fazer. Então, esse é o caso para quem vai com visto de turista, para quem vai fazer curta duração, né? Como eu falei, para cursos entre 3 e 6 meses, né? Com algumas exceções, por exemplo, Estados Unidos, dependendo da carga horária do seu curso, você vai precisar do visto de estudante, sim. Então, sempre é importante ficar atento a isso. Se você está fechando um intercâmbio com uma agência, por favor, pegue todas as informações corretas antes de se matricular. Qual é o visto que eu preciso para fazer este curso e quais são os requisitos para este visto? Sempre preste atenção nisso. É muito importante saber tudo que você vai precisar para o seu processo. Agora, para quem vai fazer um curso de longa duração, né? Ah, mas eu quero fazer um programa de estudo e trabalho, eu quero quero ficar mais tempo, quero fazer uma faculdade fora. Aí sim, aí a gente já começa a falar de visto de estudante. E os requisitos para o visto de estudante, na verdade, não são tão diferentes dos requisitos para o visto de turista. A base é a mesma. Você sempre vai ter que comprovar os itens básicos para você tirar um visto. Você vai precisar comprovar que você tem vínculos com o Brasil, ou seja, que você tem motivos para retornar para o Brasil. Ah, mas eu não quero voltar para o Brasil, eu quero ficar lá para sempre. Você não precisa falar isso agora. Você, neste momento, não está indo para lá para ficar lá para sempre. Você está indo para fazer um intercâmbio com começo e fim. E se ele tem fim, você tem que ter um lugar para voltar. Se depois você quiser ficar para sempre, aí é outro negócio, mas na hora de aplicar para o seu visto, nós estamos falando sobre esse programa específico de intercâmbio. Então, sim, você tem que comprovar vínculos com o Brasil e você tem que provar que você tem um lugar para voltar depois. Outra coisa que você tem que comprovar, então, primeiro, vínculos com o Brasil. Segundo, você tem que comprovar renda. Por quê? Ah, mas eu vou fazer um programa de estudo e trabalho. Ah, mas eu vou ficar um ano. Como é que eu vou comprovar que eu tenho dinheiro para ficar um ano lá? É justamente isso que o país quer saber. Se você tem dinheiro para ficar um ano lá ou se você vai depender do país. O país tá lá, né? O governo do país, ele cuida da população dele. Se você entra como imigrante, você tem que ter como se manter nesse país. Então, você tem que comprovar renda, você tem que comprovar ou que você tem alguém para ir te mandando dinheiro, né, com frequência, e não adianta virar e falar assim, ah, mas o meu pai ganha um salário de tanto, então ele consegue me mandar 10% desse salário todo mês. Tá, isso não vai adiantar, porque e se ele perder esse emprego? E se tiver algum imprevisto? Então, você já tem que comprovar esse dinheiro antes de ir para o país. Por isso que é aí que o visto, né, para curso de longa duração começa a ficar um pouco mais complicado às vezes. Porque aí essa comprovação de renda começa a ser maior, né? Para um mês, com certeza, a comprovação de renda vai ser muito menor do que para um ano. Mas é o que eu falei, não é nada impossível. Porque você não precisa necessariamente ter esse dinheiro na sua conta. É até legal, às vezes, né, principalmente dependendo da sua faixa etária, você mostrar que você tem uma família que vai te ajudar, né, que vai te dar toda essa base. Então, não tem problema você mostrar o dinheiro dos seus pais, avós, só não pode ser um parente muito distante, porque aí você vai ter que explicar, tá toda uma justificativa por que essa pessoa está te emprestando dinheiro para fazer um intercâmbio, né? Então, parentes próximos. Então, você tem que comprovar, né? Vínculos com o Brasil, renda pelo período que você for ficar. Aí, cada país vai ter as suas exigências, então é importante ficar atento nisso. E o motivo da sua viagem. Ou seja, se você vai fazer um curso de longa duração, se você vai aplicar para um visto de estudante, você tem que comprovar que você está indo para estudar. Por isso que se você fala assim, mas por que eu preciso comprovar renda se eu estou indo fazer um programa de estudo e trabalho? Porque o foco do seu programa de estudo e trabalho é o estudo. O trabalho é um a mais para você ter mais experiência cultural, para você ter, às vezes, uma experiência dentro da área que você está estudando, para te ajudar com uma rendinha extra, sim, né? Ninguém é um monstro, vai falar, não, você não pode ganhar dinheiro, mas o trabalho não é o foco. Se você está tirando um visto de estudante,
O trabalho não é o foco, o foco é o estudo. Então você tem que provar que você está indo para estudar. Ah, mas como que eu provo que eu estou indo para estudar? Você mostra que seu curso está pago. É assim que você prova antes de você ir, né? Então, basicamente, assim, o básico do básico, né? Como eu falei, cada país vai ter os seus requisitos. Mas o básico do básico é você ter comprovação de vínculos com o Brasil, renda pelo período todo que você vai ficar e motivo da viagem. E é aí que você tem que começar a prestar atenção qual país que vai ter os requisitos, né, mais voltados pro que você busca, né, e pro que você tem, pro que você pode apresentar. Então, tem países, né, como eu comentei, que às vezes você pode mostrar uma conta bancária, uma aplicação de algum familiar seu. Vai ficar mais fácil para algumas pessoas, dependendo do perfil dessa pessoa. E tem outros países que você, por exemplo, no caso da Irlanda, você tem que levar o dinheiro com você. No caso da Alemanha, você tem que ter este dinheiro depositado numa conta bancária no país. Então, às vezes você juntou um dinheiro aqui no Brasil, tá com esse dinheiro aplicado e resolveu, vou investir todo esse dinheiro no intercâmbio, mas eu não tenho tanto como provar as outras questões, né, que você falou. Às vezes um país que você tem que levar o dinheiro com você vai te ajudar mais, né, vai ser mais focado no seu perfil, é mais fácil para você. A questão do visto negado é o maior medo que a gente tem, né, e por isso que é muito importante a gente se precaver, né, é importante a gente saber o que a gente precisa. Quanto mais a gente tem de informação, quanto mais a gente se prepara para esse processo de visto, menor a chance do visto ser negado. E, né, como eu comentei, tá com medo de ter, principalmente quem tem medo de ter visto negado, contrata um despachante, mas contrata um despachante bom. E é aí a ideia, né, de eu ter feito justamente essa live para passar essas informações para vocês, porque você tendo um básico, pelo menos, tendo a informação mínima que você precisa, você consegue já ter uma noção se o despachante tá te enrolando ou se ele tá te falando a verdade, né? E aí é outra questão que eu gostaria de entrar também, né? Ah, mas eu tô contratando meu intercâmbio por uma agência, eu vou fazer tudo com um despachante, então eu não preciso saber de nada antes, é só confiar no trabalho deles. Eu adoraria dizer que sim. Na teoria, seria essa a verdade, né? Se você está contratando uma empresa para fazer tudo para você, você não teria que ficar se preocupando com as informações de ir atrás das informações, né? Mas, infelizmente, existem pessoas no mercado, né, empresas no mercado, que não vão ter exatamente as informações que você precisa. A gente tem, assim, 3 casos, na verdade. A primeira, que é aquela que a gente espera, né, que seja a empresa que a gente contrate, que é a empresa que sabe o que está fazendo e que tem responsabilidade para com o cliente e que vai fazer de tudo para o seu processo dar certo do início ao fim. Vai te dar todas as informações, vai te indicar o programa ideal para você, vai te explicar sobre o visto antes de você fechar seu intercâmbio, porque o visto é parte essencial do seu processo. Então, essa é a empresa ideal, essa é a empresa que a gente procura e que a gente esperaria que todas fossem assim, né? Porém, existem mais outros 2 tipos de empresa. Aquela que, às vezes, não tem tanta informação assim, né? As pessoas têm experiência em um país ou no outro, mas querem trabalhar com todos os países e aí acabam dando uma vacilada, às vezes, em algum país que não tem tanta experiência. E, às vezes, essa vacilada pode ser com você. Ou, às vezes, pode acontecer, né, de você dar o azar de pegar um consultor novo, um consultor que não tem experiência no país para onde você quer viajar, que não sabe exatamente do processo de visto, e aí vai só te passando as informações que você pergunta, vai te passando orçamento, a pessoa é boazinha, né, focada, quer te ajudar, mas não sabe, não tem experiência. E aí ela pode prejudicar o seu processo por causa disso. E eu vou ser bem sincera, eu já fui essa pessoa. Lá quando eu comecei a trabalhar com intercâmbio, e eu tô falando, né, vou passar o meu relato justamente para vocês entenderem como que funciona numa agência de intercâmbio.
Lá quando eu comecei, na minha primeira agência que eu trabalhei, eu tinha acabado de chegar do meu intercâmbio da Áustria, então eu já tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos e na Áustria. Então eu comecei trabalhando principalmente com os Estados Unidos e também comecei depois trabalhando com a Europa. Só que o que acontece? Quando você é consultor de intercâmbio, aliás, quando você é uma pessoa, você precisa de dinheiro para se manter, certo? Então o que acontecia? Às vezes chegava um cliente para mim com um perfil, né, que eu estava procurando, né, para o programa que eu sabia, que eu conhecia, mas a pessoa mudava de ideia. O que eu fazia? Continuava atendendo, ia estudando. Eu me matava de estudar. Por que eu tenho todo o conhecimento que eu tenho hoje? Porque eu me matei de estudar sobre vários países, sobre vários programas. Eu perguntei, fiz treinamento, fui conhecer escolas pessoalmente, fiz treinamento sobre visto com diversas pessoas, com pessoas do exterior, com pessoas do Brasil, com especialistas. Então, hoje, eu adquiri todo esse conhecimento já. Mas quando eu comecei lá, nos meus primeiros meses, na minha primeira agência, eu não tinha conhecimento sobre todos os países, mas a agência que eu trabalhava com todos os países. Então, um dia caiu de paraquedas para mim o processo para a Austrália. Eu nunca tinha feito. Eu comecei a falar o que eu sabia. Passei todas as informações do curso, do programa, da escola. Eu sabia todos os detalhes sobre a escola. O cliente fechou comigo porque o meu atendimento foi excelente. Eu dei informação sobre a escola que nenhuma outra agência deu. Só que eu não sabia sobre o processo de visto. E aí, na hora que começou o processo de visto, na hora que a gente foi falar com a despachante, eu tinha feito um monte de coisa errada, que a gente teve que consertar. Então, é claro que no meu caso, a agência meio que se responsabilizou também, né? Só que teve várias coisas que a gente teve que pegar o cliente de surpresa. Por quê? Porque eu não sabia e eu não passei a informação. Hoje eu sei, mas acontece, consultor novo, todo mundo quando começa no emprego novo erra. Só que você tem que tomar cuidado para ele não errar com o seu processo. Então, esse é o caso número 2. Às vezes você pega uma pessoa super bem intencionada, mas que não sabe te ajudar, não tem experiência, não tem conhecimento, e às vezes quando ela adquire o conhecimento já é tarde demais, você não consegue se preparar para isso. E o caso 3, que é o pior de todos, é aquele daquelas empresas que simplesmente não se importam, que elas simplesmente querem vender. Então, elas vão pegar e te meter orçamento. E aí você pega e pergunta de processo de visto. A gente tem um despachante que faz pra você. Você pergunta sobre alguma coisa pra depois da viagem. Não, a gente vai ter um departamento especializado nisso pra falar com você. Só que aí, na hora que chega o que acontece? Você confia na pessoa, a pessoa tem um departamento especializado pra te atender. Aí você pega, fecha seu intercâmbio e só recebe as informações do visto depois. Você vê que você não cumpre com os requisitos. Mas aqui, uma multinha se você cancelar, uma multinha se você trocar de país. Então, você tem que tomar muito cuidado. Por isso que é muito importante você pesquisar antes sobre, em primeiro lugar, sobre a empresa, né, com quem você está conversando. E, em segundo lugar, sobre o que é importante você saber, no mínimo, né, o mínimo que é importante você saber para sua viagem, principalmente no que diz respeito ao visto, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu estou aqui passando essas informações básicas para você. E, muito importante também, vão ter empresas que vão, para vender coisas para você, vão enfiar coisa dentro do seu processo de visto que não são necessárias. Isso você tem que ficar atento também. Então, tem que ficar prestando atenção. Se tá pedindo alguma das coisas, por que está pedindo? Pede informação oficial se você começa a desconfiar. Já vi empresa que pede para fazer tradução juramentada de 100% dos documentos, sendo que o consulado pede, né, de meia dúzia. Por quê? Porque a empresa ganha em cima, a agência ganha em cima da tradução juramentada. Já vi agência que fala que é obrigatório você comprar passagem antes de fazer visto. É um monte, assim, cada caso é um caso, é importante você se informar, mas viu uma informação estranha, já corre atrás para ver se tá certo. E faça isso antes de contratar a agência, para você não correr o risco de depois cair na armadilha deles, né? Se informe antes. Inclusive, vou até aproveitar, né, para deixar a dica,
vai lá no meu canal do YouTube, assiste os vídeos, vê se tá batendo a informação que eu tô te falando com a informação que a agência tá te passando, vê. Outra coisa extremamente importante, compare agências. Vai numas 5 agências, se 4 dessas agências te passaram a informação X e uma passou a informação Y, tem grande probabilidade dessa pessoa que passou a informação Y não estar te passando a informação correta, né? Por que que todo mundo vai falar uma coisa e o outro sabe um caminho diferente da maioria, né? Outra coisa também importante, se tá muito fácil, tá errado. Não é pra ser simples e fácil assim, né? Do tipo, não, é só assinar aqui e a gente faz tudo pra você. Não, você vai ter que juntar documento. Pra maioria dos países, você vai ter que escrever carta de intenção. Então, não é assim, é fácil porque você vai ter a orientação necessária de um bom despachante se você estiver contratando uma empresa boa. Mas não é simples e não é uma coisa que você não vai precisar ter trabalho nenhum. E isso também é uma coisa que muitas pessoas às vezes reclamam, né? Ah, mas eu tô contratando um despachante pra pessoa só ficar me dando ordem de coisa que eu tenho pra fazer? Sim, o processo de visto é seu. Eu não te conheço, eu não sei exatamente quanto dinheiro você tem na sua conta, eu não conheço seus familiares, eu não sei o seu perfil, eu não sei todo o seu histórico profissional, eu não sei o seu histórico acadêmico. Você vai ter que preencher um monte de documento. O despachante vai te orientar e vai revisar essa documentação. Então, ele vai... Ah, mas então por que eu tenho que pagar tanto dinheiro pro meu despachante, já que sou eu que vou fazer tanta coisa? Porque o despachante tem uma responsabilidade muito grande na mão dele. Se ele perde uma coisa, se ele pula uma coisa no seu processo e essa coisa está errada, isso vai ser um problema. Eu já vi em agências que eu trabalhei, despachante fazer besteira e prejudicar o cliente. Então, tem que ir numa empresa boa, tem que ir numa empresa idônea e tem que ter noção básica do que você precisa. Há algumas outras coisas importantíssimas. Como eu falei, para os países que você não precisa ter o visto em mãos para você viajar, que você vai tirar o seu visto na imigração, né? Você vai receber sua autorização para entrar no país da imigração. Tranquilo, você pode fechar, né? Eu até brinquei, você pode fechar de hoje para amanhã. Vai dar tudo certo? Não garanto, mas que dá. Mas você tem os países que você precisa tirar visto, sempre aplique para o seu visto pelo menos 3 meses antes. Pelo menos. Principalmente esse ano, tem país que está demorando 6 meses para você conseguir ter seu visto concedido, né? A fila tá de aproximadamente 6 meses. Por isso que eu sempre falo para planejar sempre tudo com muita antecedência, porque se a gente não planeja com antecedência, se a gente não faz tudo com calma, a gente corre o risco de perder os prazos, né? E imagina, você lá, naquele desespero, eu postei essa semana, né? Quando eu fui fazer meu visto para os Estados Unidos para eu ir a trabalho. O que aconteceu? Vou explicar a história inteira. Eu tinha um visto B2, que era só de turista. E aí, os Estados Unidos mudou a categoria, né? Ele juntou o visto B1 e B2, porque também era muito chato. Você tem que tirar um visto para trabalhar, outro visto para ir para turista, né? Ficava toda hora indo, acabava gerando fila desnecessária no consulado, né? Então, quando os Estados Unidos aumentou, né, para 10 anos também o prazo do visto, ele também mudou essa categoria, na verdade juntou, né, a categoria B1 e B2, e aí você já tira os dois vistos de uma vez, né? O meu era antigo, ele era só o B2, e eu precisava ir a trabalho. Então, eu fui querer fazer tudo certinho, falei, não, deixa eu arrumar, deixa eu lá tirar o visto certo, tudo pagar, tudo direitinho. O que eu fiz? Fui lá, preenchi, fiz tudo de novo. Fui no CASV, fiz todo o processo, né, de digital, foto, não sei o quê. E aí, o menino que estava me orientando lá no CASV falou assim, você tem um visto, você ainda tem um visto válido, né? Então, você não vai precisar ir pra entrevista. Falei, olha, eu acredito que no meu caso, eu preciso sim ir pra entrevista, porque o meu visto, eu poderia viajar com ele, né, normalmente, né, que ele tá válido ainda tava válido acho que por mais um ano ainda. Falei, eu poderia viajar com ele normalmente, eu preciso explicar porque eu estou aplicando para um novo visto, eu preciso explicar que eu quero mudar a categoria, né? Não, mas isso já tá na sua ficha, fica tranquila, você não precisa. Eu falei, eu preciso sim, não precisa, vou cancelar aqui o horário da sua entrevista, vou já reter o seu passaporte, já tá tudo certo. Bom,
ele é o especialista, né? Ele é o profissional. Se ele vai reter meu passaporte, não tem nada que eu possa fazer, né? Eu falei, então tá bom. E eu ainda falei, eu preferiria ir para a entrevista para justificar, para explicar. Não, tá tudo certo, né? Não é para você ir para entrevista, eu vou reter o passaporte. Ok, passou 2 semanas, recebi meu passaporte em casa com o meu visto cancelado e sem um visto novo. E tá, né, vocês olharem na foto, né, tá dizendo que ele foi cancelado mas sem me prejudicar em nada, né? Mas eu já tava correndo contra o tempo, faltava 1 mês pra viagem. Eu comecei a ficar desesperada. Aí veio uma cartinha junto explicando que, na verdade, eu precisava ter ido para a entrevista, por isso que eles não me concederam o visto, porém era só eu reagendar a entrevista e ir. Só que eles me deram um telefone para eu ligar, que nunca atendia, era final de semana já, depois, né, daí já logo chegou o final de semana, e eu desesperada, porque faltava 1 mês pra viagem. O que eu fiz? Entrei lá e comecei o processo tudo de novo, paguei 2 vezes a taxa, que não é nada singela, fui no CASV de novo, fiz todo o processo de novo para poder ir para minha entrevista e recebi o passaporte na minha casa faltando 1 semana para viagem. Então imagina o meu sufoco, né? Fiquei desesperadíssima, eu não dormia à noite enquanto aquele passaporte não chegasse na minha casa. Então, não passem por esse sufoco. No meu caso, foi uma viagem a trabalho, ela realmente foi agendada muito perto, né? E aí teve toda essa situação. Eu conversei com a minha chefe na época para ver o que ela achava, se eu ia com o visto de turista mesmo, ou se eu ia, né, aplicava para um novo visto. Ela sugeriu que eu aplicasse, né, para poder passar pela imigração tudo certinho. Ela falou, inclusive, né, porque vai envolver um evento internacional, o nome da empresa, né? Então é importante você passar tudo certinho pela imigração em vez de entrar como turista, né? Então, eu fiz tudo certo na medida do possível, mas ainda assim, foi um mega sufoco. E eu tive que dar altas explicações na entrevista. Como eu já tinha passado pela entrevista de visto várias vezes, eu fiquei tranquila, eu peguei, expliquei, eu argumentei. Meu inglês, né, já é fluente, né, isso já foi muito depois de eu ter feito o au pair, já dava aula de inglês, né. Então, eu fiquei tranquila, né, fora a questão do prazo, eu fiquei tranquila em relação a isso, porque eu estava entendendo tudo o que estava acontecendo, eu já tinha visto outras situações semelhantes, e eu sabia argumentar, sabia explicar e sabia justificar tudo que eu estava fazendo, né? Mas imagina você, primeira vez que você vai tirar um visto, acontece um imprevisto desses. Você vai ficar desesperado, você vai correr o risco depois de gaguejar no próximo. Se você gagueja na entrevista do visto, o cônsul começa a achar que você tá mentindo, começa a te pedir mais documentação, começa a te pedir mais provas. Então, não seja essa pessoa que eu fui, né? Aliás, não seja essa pessoa que eu fui em várias situações. Não passe pela imigração sem documentação nenhuma. Eu já fiz de tudo errado, por isso que eu falo, eu sou a melhor pessoa para vocês perguntarem, porque o que eu já fiz de besteira nas minhas viagens e que só deu certo, sabe Deus como? Mas não seja essa pessoa, deu certo comigo, mas pode dar errado com milhares de pessoas, como já deu, né? Depois que eu comecei a trabalhar com intercâmbio, que eu vi tanta coisa que já deu errado, de, assim, umas besteiras que a gente nem acredita, a pessoa aplicar para a categoria errada de visto, não entregar a documentação completa, não querer mostrar a comprovação de renda. Gente, eu não sei, assim, eu entendo, é o meu dinheiro, eu não quero pedir para ver o extrato bancário dos meus pais. Você não precisa ver o extrato bancário dos seus pais, você pode deixar ele falar para os seus pais imprimirem e colocar num envelope lacrado. Você só precisa entregar, você não precisa ver. Mas, se estão te pedindo a documentação, faça. Não fica evitando fazer o que estão te orientando a fazer, porque você que vai ser prejudicado depois. O país tem todo o direito de negar a sua entrada. E, inclusive, depois que você faz todo o seu processo de visto, você tem que viajar com toda a documentação que você apresentou para o seu processo, justamente porque o que define mesmo se você vai entrar ou não no país é a imigração. Você tem um visto, você tem a autorização para entrar no país, mas quem vai definir se você realmente entra é o agente de imigração que vai falar com você na hora que você chegar lá no aeroporto. Então, muito cuidado com isso também. E aproveitando, né, para falar também de visto de trânsito.
Muita gente também se esquece na hora de comprar passagem aérea que tem países que mesmo que você faça só uma escala lá, você precisa de visto. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, você comprou uma passagem para o Canadá com escala nos Estados Unidos, mas você não tem o visto americano. Você não vai ser autorizado a embarcar no avião. Você vai perder a sua passagem. Então, também é outra questão que tem que tomar muito cuidado. Às vezes compensa mais você comprar uma passagem um pouquinho mais cara e não tirar outro visto. Às vezes compensa mais você tirar um outro visto também, né? Então, tudo isso são detalhes que as pessoas às vezes não levam em consideração quando elas estão fazendo um processo de visto. Aliás, quando elas estão fazendo um processo de intercâmbio, só que é o detalhe que vai definir tudo, né? Simplesmente, se você fizer besteira no seu processo de visto, você não viaja. Você perde tudo que você fez. Você perde boa parte do seu investimento. Você perde o tempo que você perdeu planejando. Então, é por isso que é muito importante você levar, né, dar muita importância para o seu processo de visto e já pesquisar sobre ele antes de qualquer outra coisa. Então, como que deve ser, né, o seu passo a passo para você ter sucesso no seu intercâmbio e ter sucesso no seu processo de visto? Primeiro, né, quero fazer o intercâmbio. Define o que você quer fazer. Definiu? Quero ir para os Estados Unidos fazer um curso de 4 semanas. Que visto que eu preciso para isso? Pesquisa sobre isso. Aí depois disso você começa a realmente procurar agências, tudo. E pode ser que você encontre realmente uma informação errada. Também não é para confiar em tudo que você encontrar na internet. Tem muita informação errada na internet. Mas, sabendo um mínimo do mínimo, você consegue saber se a pessoa da agência está te passando a informação certa, se não está, se está te enganando, se não está, se está exigindo coisa demais de você. E aí você consegue fazer tudo com fluidez, né? Consegue já estar preparado, consegue fazer um processo com o mínimo de percalços possível, sem surpresas. E a questão da antecedência, né? Acabei de ser mandado embora do meu emprego, quero aproveitar esse momento para fazer um intercâmbio, só que quero viajar o quanto antes porque eu tenho dinheiro da rescisão, depois quero voltar e já quero procurar um outro emprego. Vamos para um lugar que não precisa de visto. Ou vamos para um lugar que você aplique para o visto lá dentro. O visto de estudante também, às vezes, pode ser aplicado no próprio país, né? Como é o caso da Irlanda, o caso da maioria dos países da Europa. Então, é tudo uma questão de você ver o que você precisa colocar como prioridade antes. Se você precisa primeiro saber, né, qual que é o processo de visto que você consegue fazer por conta de prazos, né, e essas coisas assim, ou qual o programa que você precisa fazer. Mas os dois são super casados e são super interligados. Então, se você quer fazer um intercâmbio, tá com tudo certo, não se esqueça de pesquisar antes sobre o seu processo de visto, que ele é essencial para o sucesso do seu intercâmbio. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida comigo, né? Quem assistir a live depois, quiser deixar alguma pergunta nos comentários, fica à vontade. Qualquer coisa que é planejar seu intercâmbio, tá interessado em se desenvolver profissionalmente, academicamente no exterior, me chama, eu te ajudo a planejar tudo isso. A gente faz um processo muito legal que vai te trazer muito sucesso, com certeza. Muito obrigada e até mais!